Falar aqui com vocês é o zagueirão Vitor Mendes, 23 anos de idade, que foi procurado inclusive pelo Goiás lá no comecinho da temporada, mais ou menos ali entre abril e maio, né, estava sendo especulado para a disputa do Campeonato Brasileiro, recebeu algumas sondagens também no futebol do exterior, até fechar aí definitivamente com o Juventude novamente, né, para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ainda nesta última semana surgiram algumas especulações, que inclusive o Atlético Mineiro, que tem contrato com o zagueirão até dezembro de 2024, estaria negociando a sua ida para o Ludogorets da Bulgária ao final dessa temporada de 2022. Entretanto, segundo o portal Super Esportes, o Atlético Mineiro garantiu que não houve nenhuma procura pelo jogador, nem das equipes aqui do futebol brasileiro, muito menos lá do futebol da Europa, e a tendência é que o jogador procure um novo rumo, né, para a temporada do ano que vem. E com o Juventude, a tendência é que ele não fique lá para a próxima temporada. Inclusive, houve esse interesse na última janela de transferências, ainda no finalzinho, no comecinho, melhor dizendo, do mês de setembro, onde o Vitor Mendes realmente, de fato, foi procurado pelo Ludogorets da Bulgária, mas por não ter tempo hábil para acertar essa oferta, né, enfim, as situações contratuais, acabou que ele continuou no Juventude para finalizar o Campeonato Brasileiro. Diferentemente da última temporada, nesse ano, né, o Juventude vem muito mal dentro da Série A. O Vitor Mendes até soma assim algumas partidas, sendo 14 delas na disputa do Campeonato Brasileiro e um gol marcado na competição. Nesses últimos jogos vem sendo bem mais titular do que reserva. Tem apenas 23 anos de idade, seu contrato, como eu falei para vocês, vai até dezembro de 2024. 70% dos seus direitos econômicos pertencem à equipe de Belo Horizonte. Inclusive o Goiás, que ficou muito próximo, praticamente estava tudo acertado entre a diretoria e o jogador, entretanto foi barrado pelo então coordenador de futebol, né, o Paulo Tuori, naquele momento que estava no Goiás. Além do Vitor Mendes, ele recusou o zagueiro Camutanga, onde a diretoria do Goiás tinha assim, essas conversas com o Náutico, e também outro jogador que estava ali mais ou menos sendo recusado por ele era o zagueirão Sidney, né, que acabou fechando depois, tanto de insistência do Arlen Menezes e também do presidente o Paulo Rogério Pinheiro. Dessa forma, o então, né, coordenador técnico acabou recusando o zagueirão de 23 anos de idade, que na minha opinião poderia ajudar pra caramba o Goiás nesse Campeonato Brasileiro. Lembrando que ele chegaria depois, por exemplo, não está querendo dizer que então o Reinaldo não continuaria, ou até mesmo o Caetano, muito pelo contrário, né? Na questão, o Vitor Mendes, ele fez a disputa do Campeonato Mineiro, ainda pelo Atlético Mineiro, inclusive foi um pedido do Cuca, né, para testar ali no estadual. Acabou que não teve tantas oportunidades assim, apenas 3 jogos na disputa do estadual, antes de ser repassado ao Juventude, né, na Série A. Ou seja, chegaria para ser aquele jogador importante dentro da defesa, com uma boa Série A, inclusive na temporada passada. Agora, para o ano que vem, aí sim, né, tem o seu futuro indefinido, e que, na minha opinião, pela boa relação, inclusive, do próprio presidente do Goiás, o Paulo Rogério, com o Sérgio Coelho, que é o presidente do Atlético Mineiro, já deixou isso bem claro. O Goiás, que, por exemplo, tem um atacante, Luiz Felipe, das categorias de base, né, ele tem 22 anos, acabou tendo essa sua grave lesão no joelho nessa temporada, acabou que não teve tantas chances assim, mas já é uma boa relação de empréstimos mesmo, né, entre a diretoria. O Guilherme Castilho também, que estava bem acertado, até surgiu essa disputa envolvendo cifras para levar o jogador, tanto do Cuiabá quanto o Ceará, que acabou contratando. Então eu vejo com bons olhos sim essa possibilidade da diretoria novamente, né, ficar de olho a respeito dessa história. Caso não pinte essa proposta do futebol europeu, o que é bem mais difícil no meio da temporada para eles, né, que no caso é o encerramento aqui para nossa, em dezembro, janeiro ali no comecinho, a tendência é que os clubes do futebol europeu deixem para investir mais lá na metade do ano, e o Vitor Mendes tendo essa sua situação ainda indefinida. Jogador que eu gosto bastante, 23 anos de idade, na última disputa do Campeonato Brasileiro, né, lá em 2021, na temporada em geral pelo Juventude, foram 45 jogos, 3 gols marcados, inclusive alguns bem importantes, né, contra o Fluminense, Red Bull Bragantino, foi fundamental para a permanência do Juventude na Série A. Nessa temporada um pouco mal, assim como o Juventude em geral, né, praticamente cumprindo tabela já há muitas rodadas nessa Série A do Brasileirão, mas o Vitor Mendes sendo importante e titular dentro da equipe, inclusive marcou um gol contra o Avaí na derrota do Juventude, né, fora de casa, por 2-1. Então, assim, uma vitória do Juventude fora de casa por 2-1. Então, eu até gosto do Vitor Mendes, um zagueiro que pode fazer os dois lados do campo, joga mais pela direita, tem uma boa saída de bola também, 1,76 m, muito bom nessas bolas aéreas, principalmente na parte ofensiva, marcando alguns gols. Jogador que pertence ao Atlético Mineiro, revelado inclusive nas categorias de base do Santos, chegou em Minas Gerais em 2018, passou aí também no Guarani, no Boa Esporte em 2020, no próprio Figueirense, fazendo uma boa disputa daquela reta final do ano na Série C, e no ano passado, né, em 2020,
2021, chegou aí ao Juventude para a disputa da Série A, sendo uma aposta, inclusive dando muito certo. Quero saber a sua opinião, o que você pensa sobre o Vitor Mendes. Como eu falei para vocês, entre a diretoria do Goiás e do próprio Atlético Mineiro, estava tudo acertado para ele defender a equipe esmeraldina nessa temporada de 2022. Acabou que foi recusado, né, pelo coordenador, o Paulo Autuori, que logo posteriormente acabou deixando o Goiás. Para o ano que vem ainda tem seu futuro incerto, inclusive como confirmou o Super Esportes.